O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amém. Muito bem, queridos filhos e filhas da igreja. Vocês devem ter observado dentro dessa quarentena, hoje é a homilia de número 109, né? Uma caminhadinha longa já por aí, né? Graças a Deus. Que é a terceira vez que o Senhor, na sua pedagogia, na sua paciência e misericórdia, permite que caia a parábola da semente, do trigo e do joio. É a terceira vez, interessante, né? Em menos de 109 dias, né? Menos de 109 dias. Então, é interessante, né? Eu até falei esses dias aqui, falei, olha, novamente, hoje Deus vai falar coisa nova, né? É isso aí. Mas por que será que Deus quer que caia de novo a parábola do joio e da semente, né? O Senhor insiste que meditemos a parábola do semeador. E com certeza a razão é porque mais coisas ainda, através dessa brilhante e profícua parábola, mais coisas ainda ele deseja, de verdade, ele quer nos ensinar. Então, mãos à obra. Vamos lá, que o Espírito Santo nos ajude, né? Hoje, meditando essa palavra e orando ela no meu quarto, no silêncio do meu quarto, me vinha à mente que a parábola nos fala, na verdade, de dois semeadores. Não é? É verdade que quase sempre, quando nós escutamos a parábola do semeador, nós pensamos no semeador, que é o Pai, que envia a semente da palavra, né? E faz germinar sua obra no mundo. E de fato, existe o divino semeador. O divino semeador é Deus. Mas você sabe que a gente lendo e meditando, a gente esquece que tem dois semeadores, né? A gente esquece, são dois semeadores. Então existe, um já sabemos, o divino semeador. A gente já sabe o que ele semeia. E existe o semeador maligno. Existe um semeador do mal, né? Jesus deixou muito claro, né? Aqui o versículo 39, o inimigo que semeou, olha, o joio, e para não ficar dúvida, é o diabo. Então a todo momento, o solo da nossa vida, o solo do nosso coração, o solo da nossa alma, ou está sendo o terreno de Deus ou o terreno do diabo. Ou está recebendo semente de Deus ou semente do diabo. Não tem como escapar disso. Ou é uma coisa ou é outra. Não existe terceira opção. Ou é Deus ou é o maligno. O semeador do bem, portanto, e o semeador do mal. Enquanto o divino semeador semeia, portanto, a boa semente, o semeador maligno semeia cisânia, intriga, divisão, joio, maus pensamentos no nosso coração, porque ele sabe que os pensamentos se concretizam. Os pensamentos, mal ou bem, se concretizam. Né? Vão se tornando realidade, conforme nós vamos alimentando. Os bons pensamentos se concretizam em boas obras. Os maus pensamentos se concretizam em tragédia. Né? E, consequentemente, portanto, o Senhor também fala de duas categorias de pessoas. Né? As que pertencem ao reino e as que são sequazes
sequazes do diabo, isto é, as que pertencem às trevas, as que pertencem não ao dia. Se você acha que eu estou exagerando, não se esqueça que São João, na sua carta, vai dizer, filhinhos, vós sois filhos do dia. Vocês são filhos do dia. Mas existem os filhos das trevas, existem os que pertencem às trevas, existem os que pertencem ao maligno, existem os que pertencem à escuridão. E a gente precisa escolher de que lado é que nós queremos estar. Porque Cristo, com sua Santa Cruz, veio instaurar um julgamento. E nesse julgamento, não tem como ser neutro. Ou se pertence ao reino de Deus, ou se pertence ao reino do maligno. Decida. A quem você quer servir. Não é aquilo que Josué disse? Todo mundo estava indo para os ídolos lá, né? O Josué falou, a modinha é ir para o mal, mas eu e minha casa serviremos o Senhor. Que negócio é esse? Eu e minha família vamos servir a Deus. Vocês querem pegar lá a bandinha da modinha? Vão. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. A história da humanidade está sempre dividida entre estes dois polos desde Adão e Eva. E será assim até o final do mundo, até o final dos tempos. Então, que tipo de semente você está recebendo no seu coração? A semente de Deus ou a semente do diabo? Porque a culpa é tua, é você que abre seu coração. Para Deus ou para a treva? Para as trevas. Para Deus ou para o maligno, é você que abre seu coração. Então você tem que se perguntar, hoje pela luz do Espírito Santo, preste atenção músicos, hoje pela luz do Espírito Santo, todo mundo prestando atenção, né? A quem você quer servir. Então, um homem que foi procurar um sábio, porque ele não estava conseguindo controlar seu gênio, né? Sabe que às vezes, eu já falei isso aqui, né? O Fernando Pessoa, ele dizia que a gente, com os nossos pensamentos, a gente é um guardador de rebanhos, né? Que não é fácil ordenar esses bodes e essas ovelhas que ficam pulando aqui na cabeça da gente, né? Durante o dia, durante a noite. É que o pensamento bom é pensamento ruim, né? Então, não é fácil pastorear esses bodes, vacas e ovelhas que ficam aí fazendo arte na cabeça da gente, né? No coração da gente. E às vezes nós temos dificuldade para domar o nosso gênio. Né? Dificuldade para domar o nosso gênio. Às vezes dificuldade até para controlar o nosso humor. Não é verdade? Às vezes nós temos dificuldade. E vi falar, não sei se é verdade, que as mulheres sofrem mais que nós. Né? Eu acho que deve ser verdade, por causa da tarda TPM, né? Hoje eu vi alguém colocar no Instagram, perguntando assim, quer deixar uma mulher magoada? E tinha uma menininha, uma moça desenhada chorando assim, com o olho cheio de lágrima, porque ela estava na TPM e perguntaram assim, por que você está tão grossa? Ela falou assim, você não me entende, né? Mas às vezes nós usamos essas coisas como desculpa, né, para a gente maltratar as pessoas. Nós usamos essas coisas. Eu sou assim, eu sou uma pessoa estourada, então você tem que conviver comigo. Então não, pera lá. Você não tem obrigação de ser do jeito que você é. Como eu não tenho obrigação de ser do jeito que eu sou. Eu tenho que deixar o Espírito Santo me mudar. Então, às vezes eu vejo, já falei isso aqui em homilia, o italiano, né? Quem tem descendência italiana, o italiano é mais comunicativo, né? É expressivo. E às vezes fala rápido também. E aí fala assim, mas eu soltei os cachorros lá porque eu tenho sangue de italiano. Não vem culpar os italianos, tá? Eu sou assim estourado porque eu sou descendente de espanhol. Não, se fosse assim, São Pedro não tinha mudado. São Pedro não cortou lá a orelha do Malco, né? E no final da vida, São Pedro morre crucificado de cabeça para baixo, por amor ao Senhor. Né? Então, veja bem, o Deus que te ama do jeito que você é, de Santo Agostinho, se recusa a te deixar do jeito que ele te achou. Ele quer te mudar para melhor. Né? Eu me lembro de um colega meu, já faz anos isso, um colega meu, até bem mais velho que eu, que era muito estouradão. Qualquer coisa xingava, subia a serra, aí ele ofendia a pessoa, depois ele sentia arrependimento, né? E aí ia pedir desculpa, ia pedir perdão. E quantas vezes eu vi esse meu amigo, né, seminário de convívio, né? Seu amigo fala assim, eu sou assim. Não, para com a síndrome da Gabriela lá, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, Gabriela. Não, você pode mudar, porque se Jesus Cristo ressuscitou de defunto, ele pode ressuscitar você não morreu ainda, não é verdade? Então para com essa desculpa, eu sou assim. Não, você tem que mudar. Você tem que mudar, eu tenho que mudar. Né? E eu dou esse testemunho a vocês, sabe? Eu toda a vida, desde criança, até aprendi um pouco com o meu pai, eu sempre fui, ainda sou um pouco, uma pessoa estourada. Uma pessoa estourada. E por eu ter esse temperamento, né, meio colérico,
Então, às vezes, eu soltava uma coisa e depois eu ficava chateado de ter ofendido a pessoa. Né? Eu sempre fui muito colérico. Não quer dizer que eu estou santo, pelo amor de Deus, estou longe. Mas o Espírito Santo está trabalhando em mim, sabe? O Espírito Santo vai trabalhando na gente, a gente pode mudar. Né? Vamos parar com essa história. Né? Você não é estátua, você não é poste que fica parado num lugar. Né? Eu posso mudar, você pode mudar, mas não por nós, claro. Pela graça do Divino Espírito Santo. E aí esse homem que eu estou contando, ele foi procurar o velhinho, né? Um padre sábio, bem velhinho, e falou, ai, padre do céu, falaram que o senhor é sábio. Eu vim aqui porque eu acabei de casar, eu tento ser bom, sabe? Eu tento ser diferente, mas quando eu vejo aí, dá problema na empresa, eu chego lá em casa, eu xingo a minha esposa, desconto tudo nela, quando eu vejo estou estourando e ofendendo todo mundo. Mas eu tenho vontade de mudar, mas eu até faço propósito, mas quando eu vejo, eu já falei, já subi a serra. Não sei se é porque eu tenho sangue espanhol, né? E aí o padre falou assim para ele, meu filho, você foi na missa domingo que eu lembro que eu vi você, ele falou. Eu estava lá, estou tentando mudar, padre, mas não consegui não. Daí o padre sorriu e falou, paciência. Até São Paulo falou assim, não me entendo, faço o mal que não quero, não o bem que eu desejo. Quem me libertará desse corpo de morte? Perguntava São Paulo, né? São Paulo, hein? Faço o mal que eu não quero, não o bem que eu desejo. Quem me libertará desse corpo de morte? Perguntava São Paulo. Aí o padre falou para ele, você viu que a parábola foi sobre o joio e o trigo? Ele falou, eu vi. Ele falou, então, meu filho, sabe o que acontece? O padre velhinho falou para ele, faz muitos anos que eu prego essa parábola do joio e do trigo, né? Mas a turma esquece de uma coisa quando medita essa parábola. Nós temos a tendência de pensar que joio e trigo estão no mundo. No mundo somente. E nos outros, né? Aquele ali é joio, aquele ali é trigo, aquele ali é joio. E o padre velhinho falou, a gente acha que joio e trigo estão sempre fora de nós. Ainda mais quando a gente é da igreja. Né? A gente acha que joio e trigo estão sempre fora de nós. E nos esquecemos que dentro da gente, dentro de nós, também há treva e luz. Tem hora que eu sou luz para uma pessoa, mas tem hora que eu sou treva. Vamos ser sinceros, não tem? Eu também. Não estou falando aqui que eu sou melhor do que ninguém aí, não. Vocês que estão aqui, da música, né, a ministra, nosso câmera, Pascom, não sou melhor que vocês, não. Tem hora que eu, Padre Wagner, consigo ser luz, parece até um vagalume, fico até contente. Mas tem hora que eu sou trevinha. Então nós temos que pedir para o Espírito Santo nos iluminar. Então às vezes somos joios, e outra, nós somos trigo. Então, olha que coisa esse padre velhinho ensinou. Trigo e joio, meu filho, estão dentro de nós. E você procurando no mundo. Onde está o trigo? Onde está o joio? Olha para dentro. Olha para dentro, né? Ou seja, dentro de você, né? E o padre falou assim, como também em mim. Então ele diz, em mim habitam um lobo feroz e raivoso, com a boca espumando, que estraçalha quem chega perto. Mas habita também um totó. Um cachorrinho mansinho, que abana o rabinho e vira as 4 patinhas para cima para você passar a mão na barriguinha dele. Eu tenho esses 2 cachorros dentro de mim. Todo mundo tem, o padre velhinho falou. Todo mundo. Vocês estão me escutando, vocês têm 2 cachorrinhos. Um lobo brabo que, olha, quando você sobe a serra, sai mordendo todo mundo. Mas você também tem um totó. Um cachorrinho bonzinho. Aí o padre velhinho perguntou para ele, qual dos 2 vai prevalecer? Resposta, aquele que você alimentar. Se você cortar a ração do lobo, ele morre. Né? Se der ração para o totó, ele vive. Então, qual que você está alimentando? Todos nós temos um homem bom, um homem mau, uma mulher boa, uma mulher má em nós. Agora, qual vai ganhar? Aquela que você dá ração, aquela que você dá comida, aquela que você está dando água. Ah, mas como é que eu alimento, então, o totó que mora em mim? O cachorrinho bonzinho que mora em mim? Escutando a palavra, rezando o terço, escutando a canção de Deus, fazendo caridade, abrindo a carteira. Né? Abrindo a carteira. Por quê? Porque tem muita gente que se diz convertida, mas com dinheiro não é. Não tem coragem de tirar uns 50 reais para ajudar um pobre, uma pessoa que precisa. Né? Não tem coragem de pagar uma conta de luz de alguém. Então não está bem convertido ainda. O Monsenhor Jonas Abib falava que a conversão entra pelo bolso. Né? E ele falava, pegava no pé dos homens. Eu já falei da mulher, pegava no pé dos homens. Aliás, fala ainda hoje, né? O Monsenhor Jonas Abib fala assim, que é da canção nova. A maioria dos homens tem um escorpião que mora no bolso da calça jeans.
Pois que ele não põe a mão lá dentro. Nem na hora da oferta da missa e nem para ajudar quem necessita. Né? Então é uma coisa para a gente pensar. Então quando você faz caridade, quando você abre a sua carteira, quando você ajuda o próximo, né? Quando você perdoa, você está alimentando o cãozinho bom. Mas se você ficar alimentando o cachorro ruim, ixi, que dó de você, que dó de mim. Né? Por fim, aí você está sendo campo do diabo. Ele joga a semente dele e cresce capim e erva daninha em você. Viu? Dá trabalho para tirar, porque tiririca quando nasce, depois para tirar dá um trabalho, tem que cavar bem. Se ficar um fiapinho, brota de novo. Por fim, a parábola também nos fala que os anjos ceifadores virão recolher os maus. Isso aqui é outra coisa que, olha, como a palavra de Deus é sempre nova. É a mesma palavra, é a terceira vez que a gente prega dentro da quarentena, é coisa nova. Olha lá, é coisa nova. Os anjos ceifadores virão no final dos tempos recolher os maus, aqueles que pecam, agora presta atenção, redobra a orelha. Aqueles que pecam e que fazem os outros pecar. Oh, aqueles que pecam e que fazem os outros pecar serão lançados na fornalha de fogo. Está aqui, versículo 42. Agora, então, para terminar, vou falar disso aqui, porque eu tenho que explicar, é meu dever. Então, veja bem. Aqui vemos uma triste realidade constatada e desnudada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como se não bastasse pecar, que já é uma coisa horrorosa, que nos leva para o mal, nos planta em nós a semente da morte, né? Como se não bastasse pecar, aquele que está no mal, aquele que está no erro também faz os outros pecar. Ixi, o caldo entornou. Vou explicar. Está aqui, ó, a homilia que eu rezei hoje de tarde. Não basta falar mal de uma pessoa, que já é um pecado. Você falou mal de uma pessoa, já é pecado. Mas é preciso fazer com que o outro também fale. E concorde com você. E concorde com a desavença. Né? Isso quando uma pessoa não é tão infantil e tão imatura que exige que a amiga ou amigo dela pare de falar com a pessoa que ela não gosta mais. Você já viu essa gente assim? Eu sou seu amigo. Daí nós éramos 3 amigos. Aí o amigo brigou com o amigo. E aí eu, né, continuo sendo amigo das 2 ou dos 2. Aí uma das 2 fala, você não pode mais falar com ela, porque ela brigou comigo. Mas não foi comigo que ela brigou com você. Sim, mas se você falar com ela, eu paro de falar com você. Aí é pior que uma criança de 5 anos de idade. Não é? Então, quer dizer, além de pecar, está errado, essa pessoa está errada, ela ainda leva o outro a pecar. Né? Então é o fim da picada. Né? E quer que o outro compre a briga dela, ou a briga dele. Né? Outro exemplo, a solteira que quer fornicar. Então ela já está errada, ela quer fornicar. Eu já percebi que a turma não sabe a diferença do pecado de fornicação e adultério, a turma não sabe. O que é fornicação? Pessoa que tem relação marital, sexual, sem ser casada, fora do casamento, está cometendo o pecado da fornicação, um pecado grave. Tá? Tá na moda aí, deitar com todo mundo, mas a Bíblia não mudou. E adultério? Adultério é a pessoa que tem relação sexual fora do casamento. Ela é casada e fora do casamento. Aí é adultério. É grave igual a fornicação, mas tem um nível a mais de gravidade. Não sou eu que disse. Ultimamente a gente não pode mais pregar a palavra, que a turma fica tudo brava. Está na palavra. Não sabeis que os fornicadores e adúlteros não herdarão o reino de Deus? Está lá. Então, me desculpa, mas toda essa turma que dorme com o namorado, que dorme com a namorada, se morrer, não entra no reino. Está escrito lá. A não ser que eu passe um branquinho. Se alguém quiser, passa um branquinho na Bíblia para a gente mudar. Atenção, agora pode, né? Já que está mudando tudo. Mas o que está escrito lá é isso aí. Então o que é fornicação? Toda pessoa que tem uma vida sexual ativa fora do casamento é fornicador. Certo? E uma pessoa que tem uma vida sexual que não é com o marido, que não é com a própria esposa, fora do casamento, é adúltero. Está na palavra. Né? Então, né? Pode ser o quê? Então o que acontece? E se eu não falar a verdade, a pessoa ir para o inferno, a culpa é minha, porque eu não falei, eu não avisei. Então a solteira
quer adulterar com o pai de família casado. Ela já está errada, ela já dorme com todo mundo, ela sai com todo mundo, mas como se não bastasse, ela quer fazer um pai de família pecar. Então, as pessoas que levam os outros a pecar. Né? Mais um exemplo, o que produz material pornográfico. A pessoa que produz material pornográfico, seja, sei lá, fotografia, vídeo, imagem, ela leva uma multidão de gente para o pecado. Uma multidão incalculável, né? Faz outro pecar. O que trafica drogas, destruindo a saúde de um jovem e, consequentemente, destruindo o jovem, destrói o pai, destrói a mãe, destrói o avô, destrói a avó. Tem avó que infarta de ver o jovem drogado. A avó infarta, a avó morre. Olha que efeito dominó maldito. Aquele que trafica está fazendo uma coisa errada, ele está pecando, mas olha o detalhe. Ele está fazendo também uma multidão pecar. É interessante, né? É disso que a palavra está falando. Ou seja, se alguém não entendeu ainda, vamos falar bem claro, dificilmente, atenção igreja, dificilmente, é quase impossível alguém pecar sozinho sem lesar alguém ou alguns. Porque no fundo, todo pecado que a gente comete, mesmo entre quatro paredes, nós estamos lesando a humanidade com a gente. Entende? Pois quando um ser humano se eleva, ele eleva consigo, de uma certa forma, todos os outros homens e mulheres com ele. Mas quando ele decai, de uma certa forma, toda a humanidade decai com ele também. Né? Dizem que não se chega ao céu sozinho, né? Mas seguido por uma multidão que se inspirou em nós para trilhar o caminho do bem. Mas o contrário, pelo que vemos hoje aqui, também é verdadeiro, hein? Se não se chega ao céu sozinho, os que vão para o inferno levam também uma multidão com eles, pelo mau exemplo que eles deram na terra. Por isso, para terminar, sugiro aqui alguns exemplos bem práticos, tá? Que serve para mim também, para que possamos aos poucos irmos evitando que tudo isso que eu acabei de falar aconteça. Pecar e fazer os outros pecar. Então, por exemplo, aqueles que falam palavrão. Tem uma nova moda aí de gente que se diz de igreja que fala palavrão. Falando que palavrão é errado. É errado. A palavrões atraem maldições. A palavra diz, nenhuma palavra má, perniciosa deve sair da vossa boca. Mas sim uma palavra que edifica. Palavrão em qualquer situação é pecado. Mesmo que tenha aí teólogo, gente famosa que se diz católico falando palavrão, você não vá nessa linha. Palavrões atraem maldições para nossa casa, tá? E aí, como se não bastasse, eles pecam e ensinam os outros a falar. Fora essa molecadinha aí, que viaja na maionese, molecadinha, que acha que falar palavrão é ser mais másculo, é ser mais homem. Né? É ser um vacilão, na verdade. Né? Não passa de um vacilão, você tem que mudar de vida. Tá? Além disso, você está estragando sua mãe e seu pai, porque você fala palavrão na sua casa, você está trazendo doença para sua mãe, demônio na casa do seu pai. Então, você muda de vida. Né? Então, além de falar palavrão, ensina os outros a falar. E a turma que serve na igreja, então, tem que se vigiar 1 milhão de vezes. 1 milhão de vezes. Vocês mais ainda, porque vocês são inspiração para os outros. Tá? Exemplo número 2. Então, eu falei, exemplos bem práticos. Pecar e fazer os outros pecar, para a gente não fazer isso. Se você é uma pessoa agressiva, como eu falei hoje aqui, estourada, não leva os outros a serem. Já basta você. Então não torne os outros agressivos como você. Tá? Se você é uma pessoa que julga os outros o tempo todo, não leve os outros a julgar com você. Não leve os outros a julgar com você. Né? Exemplo, mais um exemplo. Isso vale para homem e mulher, agora que eu vou falar. Se a forma de você se vestir, viu? Se a forma como você se veste causa pecado nos outros, olhares maliciosos, olhares de desejo, reveja sua forma de se vestir. Porque agora tem um argumentozinho do diabo aí que é assim, não, mas acontece que eu me visto do jeito que eu quero, a maldade está em quem olha. Não, você colabora também para a maldade. E aí, se eu falar isso só de mulher, vão me falar que eu sou machista. E vale para homem e mulher. Vale para homem e mulher. E aí, já aproveito também, que é dia de semana, estamos mais de boa, né? Não venham à igreja de bermuda. Todo mundo, nem que você venha aqui trazer uma cadeira.
Igreja não é lugar para vir de shorts. Shorts é para você passear no parque e na praia. Na casa de Deus, não. E no Vaticano você não entra. Sabia disso? Só aqui que essa bagunça, uma palavra menos ofensiva, né? Não se entra de bermuda na casa de Deus. Ah, mas Deus não repara. Deus não repara, mas tem gente que repara e peca. A pessoa vem adorar o Senhor e fica olhando a perna do outro. Já pecou dentro da igreja, na capela do Santíssimo. Está vendo? Então, se o jeito que você se veste leva a pessoa a ter pensamentos impuros, e quem sabe até cair no pecado da masturbação em casa, você também levou o outro a pecar. Roupas sensuais, nós não podemos. Nós não, se a gente quer ser de Deus, então o jeito de se portar é outro. Ou a gente é de Deus ou não é, porque ficar fazendo de conta que é não vai levar ninguém para o céu. Né? Então, reveja seu jeito de se vestir. Então, para não falar que eu estou sendo machista, não fique criando grupos no WhatsApp, mandando esse tipo de coisa. Nem semeando nos grupos dos quais você faz parte esse tipo de joio de erva daninha. Que quando você manda material pornográfico, material sensual, em grupos de WhatsApp, você é um semeador do diabo. Pois em vez de semear o trigo de Deus, você está semeando o joio. Tem gente de igreja que recebe material pornográfico no grupo dos amigos e não saiu do grupo ainda. O que você está esperando para sair? Pede para sair. Tá bem? Não combina com você. Você é de igreja, rapaz. E o último exemplo prático. Se você tem um problema mal resolvido com uma pessoa, resolva o seu problema com a pessoa, mas não leve os outros a não gostarem da pessoa só porque você não gosta. Talvez para você a pessoa não presta, mas para os outros ela pode prestar, ué. Né? Para Deus, sobretudo, né? Então, se você não gosta de alguém, tenta resolver. Reza para gostar, reza para amar, né? Agora, não leve os outros a não gostar, porque você não gosta. Tá bem? Conclusão. Deus conceda, em sua infinita misericórdia, como na primeira leitura, teve misericórdia daquele povo que estava na seca e humilhado por culpa dele, Deus nos conceda, em sua infinita misericórdia, que, por onde andarmos, deixemos rastros, pegadas de luz, de modo que se as pessoas resolverem seguir a nossa passada, os nossos passos, possam chegar ao paraíso pelo fato de estarmos todos seguindo verdadeiramente o Senhor Jesus. Assim seja. Amém.